Iremos falar hoje do caso de corrupção no Ministério da Saúde brasileiro no tempo de Eduardo Pazuello, com a aquisição da vacina indiana Covaxin por 1000% a mais do preço normal de mercado. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o programa, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. O Brasil está a assistir não só à dizimação da sua população, mas a sucessivos casos de corrupção. Este último, um caso gravíssimo do próprio Ministério da Saúde, no tempo de Pazuello, como ministro, em que o Ministério da Saúde, através de pressões gravíssimas exercidas sobre os funcionários do Ministério, levou a cabo contratos de aquisição da vacina Covaxin, fabricada na Índia, através de uma empresa brasileira, a Precisa, uma empresa que nenhuma garantia dava de cumprir qualquer espécie de contrato. Essa aquisição foi feita por um preço 10 vezes superior ao preço normal de mercado, isto é, por a 1000% a mais. E foi feita num prazo recorde, com pressões enormes por parte do Ministério da Saúde para que fosse levada a cabo com urgência, ao contrário do que sucedeu com outras vacinas, em que foi necessário um prazo de um ano, praticamente, como da Pfizer, em que foi necessário o prazo de um ano para que o Ministério da Saúde decidisse pela sua aquisição. Aqui, prazo de 3 meses, foi feito o contrato de aquisição da vacina. E foi feito esse contrato, pasme-se, sem sequer se esperar pela aprovação dessa vacina por parte da Anvisa, a Agência Brasileira para a Aprovação de Medicamentos. Por outro lado, foi feito com a Precisa, uma empresa que já tinha contratado com o Estado o fornecimento de medicamentos, que tinha embolsado dinheiro do Estado, que não tinha fornecido os medicamentos e que ainda não reembolsou o Estado pelo não fornecimento de medicamentos, que estava altamente indiciada por corrupção, nomeadamente no Distrito Federal. E pasme-se, mais do que isso tudo, é que o pagamento das vacinas era feito não à empresa indiana que as fornecia, mas à Precisa, à empresa brasileira que era intermediária no fornecimento e que ela própria não dava garantia absolutamente nenhuma de que iria cumprir o contrato, como já tinha sucedido com anteriores contratos. Claro que isso foi desmontado através de provas documentais e de registros telefónicos por um funcionário do Ministério da Saúde brasileiro, Luís Ricardo Magalhães. Posteriormente, ele e seu irmão pediram uma audiência a Bolsonaro para que impedisse essa contratação. Bolsonaro não só não fez nada, e tendo dito que realmente isso lhes parecia um escândalo, aquilo que afirmou aos irmãos Magalhães foi de que iria abrir um inquérito e procedimento criminal, nomeadamente através de uma queixa na Procuradoria da República, para se apurarem os factos. Não fez nada disso. Aquilo que ele fez foi abrir um inquérito contra João Ricardo Magalhães, um funcionário impoluto, e um processo de crime também contra ele e seu irmão, que é deputado e que denunciou publicamente este caso. Eles vão ser ouvidos pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e neste momento está a ser aberto o inquérito para levar a cabo e o eventual procedimento criminal contra Bolsonaro por prevaricação e por corrupção a outros funcionários, nomeadamente militares, sempre os militares do Ministério de Pazuello. Parece que vai ser
este inquérito a Bolsonaro que vai ditar a sua demissão. Neste momento, Bolsonaro está a uma distância de cerca de 25 pontos atrás de Lula da Silva nas intenções de voto dos brasileiros. E com essa distância é impossível recuperar a popularidade, sobretudo depois de escândalos sobre escândalos e desta tragédia nacional que é a Covid, com centenas de milhares de mortos e a possibilidade de se aproximar, inclusivamente, de 1 milhão de mortos. Bolsonaro não tem a mínima possibilidade de vencer Lula. Ele que foi eleito para combater a corrupção demonstrou que ele e os seus filhos são altamente corruptos. Repare-se que depois de ser assinado este contrato, foi imediatamente a seguir que o filho de Bolsonaro comprou a mansão por 6 milhões, certamente por coincidência, e o próprio Bolsonaro não deixa de ser suspeito de arrecadar dinheiro com estas negociatas, assim como o ministro Pazuello, o militar Pazuello. E é nessa sequência da divulgação destas notícias altamente comprometedoras para Bolsonaro e que podem levar à sua destituição, que um seu ex-ministro, um criminoso reconhecido, Onyx Lorenzoni, que só não está na prisão porque foi perdoado por Sérgio Moro, que disse que os crimes dele estavam perdoados, digamos assim, porque ele se arrependeu muito e até escreveu no corpo um versículo da Bíblia. Ele é muito religioso, é um neopentecostal muito fervoroso. Agora, aquilo que ele veio fazer foi ameaçar, mas expressamente, com um olhar raivoso, os irmãos Magalhães, de que tivessem cuidado com eles, porque aquilo que eles fizeram não iria ficar impune. Isto é a melhor tradição do cangaço brasileiro. Neste momento, aquilo que se mostra é que o Brasil tem no seu poder um senhor da Casa Grande e os seus cangaceiros ali ao lado, que são os seus ministros e secretários. Isso está a preocupar a direita brasileira, que não vê formas de encontrar uma alternativa a Lula. Só a demissão de Bolsonaro poderá impedir a candidatura de Bolsonaro e, portanto, que a direita, que ainda terá algum tempo para encontrar um candidato e com a comunicação social toda a seu lado, poderá eventualmente ter alguém que defronte Lula e impeça que Lula vença as eleições logo na primeira volta. Bolsonaro começa agora a correr um risco real, é o maior risco desde sempre de ser afastado do poder. Este crime e as evidências de que ele prevaricou neste crime, de que ele sabia daquilo que estava a suceder e nada fez para o impedir, que ele sabia o que estava a suceder e, em vez de mover procedimento criminal contra os corruptores e os corruptos, moveu procedimento criminal contra quem denunciou a corrupção. Ora, isso não pode ficar completamente impune pela Justiça e pelos representantes da República Brasileira, quer a Câmara dos Deputados, quer o Senado brasileiro. Pensamos que agora poderá mesmo a direita unir-se para destituir Bolsonaro, encontrando os 2 terços necessários para a sua destituição. E Bolsonaro sairá do poder como saiu Pinochet. Depois de ele sair do poder, depois de Pinochet sair do poder, descobriu-se que, afinal, ele, que se apresentava como paladino da luta contra a corrupção e que muitos diziam que, ao contrário do que sucedeu com outros ditadores latino-americanos, ele não era corrupto, era um indivíduo que lutava contra a corrupção e um indivíduo extremamente honesto, extremamente patriota. Aquilo que se soube, depois de ele sair do poder, é que ele tinha 30 milhões em bancos americanos. Isto é, não tinha o seu dinheiro
o dinheiro que lhe pertencia não o tinha em bancos chilenos, tinha em bancos americanos. E 30 milhões que ele tinha, 20 dos quais não tinham o mínimo de justificação. Pinochet acabou por ser condenado, mas acabou por não ir para a prisão, porque os seus advogados encontraram expedientes para o livrar da prisão, nomeadamente uma pretensa doença da qual ele veio morrer apenas 5 anos depois. Com Bolsonaro, provavelmente irão inventar também novas doenças para impedir que ele vá para a prisão. Mas talvez este caso não impeça, porque Bolsonaro já não tem a idade de Pinochet, ou ainda não tem a idade de Pinochet. Neste caso, talvez ele não consiga livrar-se da prisão e também o seu ex-ministro Pazuello poderá eventualmente acompanhá-lo na mesma prisão, acompanhado dos coronéis do Ministério da Saúde que ordenaram a compra de vacinas indianas por 10 vezes mais o preço de mercado. 1000% a mais do que o preço de mercado. Esperamos que esta corrupção de Bolsonaro não fique impune e que ele, finalmente, seja destituído e seja preso, que o lugar de um indivíduo como Bolsonaro é apenas a prisão. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhe novamente que subscrevam o canal, que partilhem e coloquem gosto.